O Dador Alegre. Ensaios de Kabbalah, por Mário Satis. Tradução Euclides Caloni. Editora Ground. Abre aspas. Cada um dê, conforme dispôs em seu coração, sem pena nem constrangimento, pois Deus ama a quem dá com alegria. Fecha aspas. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. O valor da alegria. Último ensaio do livro. Uma bela frase do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 12, que diz: haveis de sair com alegria e em paz sereis reconduzidos, nos mostra de imediato o valor que, para a tradição hebraica, tem a alegria, a simcha. O movimento de extroversão liberador da alegria, ao qual segue a calma e muitas vezes um relaxamento muscular profundo, tem enorme importância. O Baal Shem Tov, mestre do século XVIII, costumava dizer, abre aspas, o homem que olha para si mesmo só pode submergir-se na melancolia. Mas, quando abre os olhos à criação que o rodeia, conhecerá a alegria. Fecha aspas. O rigor psicológico desta suposição é tão unânime que, com ligeiras variações, o encontramos de São Paulo a Aurobindo, de Schiller a Giono. Igualmente, a introspecção e o ensinamento melancólico aparecem quando o indivíduo alienado se distancia do mundo e se separa, por impotência e não por escolha, de seus congêneres. Se a alegria é uma saída, uma abertura, a paz que produz é uma entrada, uma volta a si mesmo. O mesmo Baal Shem nos dá a chave do que se refere à relação alegria-mundo. Alegria, criação. A potência das plantas que rompem a capa da terra, os botões que se abrem, o sol que sai cada manhã, as ondas que sobem, as nuvens que em seus artifícios de moléculas em suspensão preparam a festa das chuvas, a quase uniformidade cromática, e não obstante a variedade formal das folhas, a asa furta-cor dos insetos, o brilho oculto das pedras, o amor, o sonho, a morte, inclusive, falam da alegria de um universo em perpétua criação, recriação e mudança. A isso se refere o mestre racídico com base no conhecimento profundo e dramático do que a ascese e seus melancólicos excessos supõem. Ao analisar a estrutura da palavra simcha, alegria, observamos que de sua composição fazem parte o cérebro, mor, cada nome, Shem, que, She, ativa suas sinapses e, muito especialmente, a palavra Ramá, que alude ao sol e dá calor. Ram, vida, a sua expressão.
A teoria hermética relativa ao logos solar, ao verbo áureo de movimento heliocêntrico, se vê justificada aqui pelos efeitos irisados, vibrantes de alegria, claramente uma experiência solar. Inclusive, se lemos uma a uma as letras de Simcha, podemos chegar à conclusão de que ela é causa, Shin, de que procede, Mem, a vida, Het, do espírito, Re. As 4 letras dessa enorme e profunda palavra podem, ao ser aliteradas ou trocadas de posição, conformar a palavra Hamishá, que significa 5 e se refere naturalmente aos 5 sentidos: olfato, gosto, tato, visão e audição. Olfato, paladar, tato, visão e audição, sem os quais é impossível sentir alegria e também expressá-la. Se calculamos seu valor gemátrico, obtemos a cifra 353. Shim 300, Mem 40, Het 8, Re 5. 353, que por sua vez pode ser reconvertida nas palavras Ben Esh, ou Filho do Fogo, símil que retoma, como se vê, a genealogia helíaca da alegria. Por outro lado, ao analisar o valor simbólico de 5, vemos que esse é o número da letra Re, signo do hálito, da abertura do espírito. Um dos Upanishads menciona os 5 invólucros do eu, a saber, o corporal, o vital, o mental, o da compreensão e o da felicidade. Escreve Swami Nityabodananda, abre aspas, esses 5 invólucros são, além do invólucro físico feito de alimento, Pranamaya Kosha, invólucro do alento, origem do relaxamento, Manomaya Kosha, invólucro mental, sede do pensamento, Vijnamaya Kosha, invólucro da compreensão, donde emana a intuição, e por último, Anandamaya Kosha, invólucro da felicidade, que envolve a luz central do eu. Fecha aspas. Tão essencial é a alegria, tão medular sua ubiquação, que sua simples existência é contígua à luz do eu, luz que é denominada central, como central é em nosso sistema a posição do Sol. É esta luz, continua Nityabodananda, que, abre aspas, inunda os 5 invólucros e permite a passagem entre eles em função de seu grau de transparência, pois esses invólucros não estão separados em compartimentos estanques, mas mantêm uma mútua comunicação que lhes permite interpenetrarem-se e vibrarem harmonicamente. Fecha aspas. Permitir a passagem significa, supomos, facilitar a ação. Ter acesso do parcial e divergente ao total e simultâneo, pois não outra coisa oferece a alegria. Comentando a citada frase de Isaías, o Rabi Alexander costumava dizer, abre aspas, se formos habitualmente alegres, seremos liberados de toda tribulação. Fecha aspas. Noutra ocasião, comentou com seus discípulos, abre aspas,
Quereis saber como e por que é necessário viver todo o tempo que for possível na alegria? Moisés enumera uma longa série de maldições e desgraças no Deuteronômio 28 e em seguida esclarece que procedem de não ter servido o Criador com alegria e felicidade no coração. Fecha aspas. A fluidez que a alegria supõe tem como consequência imediata o alívio da dor e, inversamente, toda a tristeza supõe um estancamento. E se as causas são a melancolia e o tédium vitae, é sem dúvida o fígado que impede o bom funcionamento do coração. A condição elixírica, tônica da alegria, se contrapõe à circunstância exilíaca da tristeza. Por isso, o mestre Rabbi Nachman de Bratslav explicou a seus discípulos que, na tristeza, a alma se exila. Assim, retornar à luz central do eu deve e deveria ser recuperar ao mesmo tempo que a alma a sensação de bem-estar do corpo que a hospeda. Existe uma passagem de Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. Voltai e vivereis, Reshivu Varriu, que, pela enumeração de seu versículo 18, errai, vivente, e 32, leve, coração, e repercute misteriosamente sobre o que se disse. Então, um coração vivo, que sai com alegria a festejar a dança do mundo e com ele dança, recebe como recompensa a paz, o sentimento de plenitude nos 5 sentidos ou nos 5 invólucros upanishádicos. A obra de Aurobindo está permeada de pensamentos como este. Abre aspas. Os mundos e os universos tiveram nascimento porque o infinito concebeu em si mesmo uma alegria incomensurável. Fecha aspas. Um mestre do século XX, o Rabi desconhecido, costumava dizer, abre aspas, a alegria é o dom de dar-se. A tristeza, o perigo de ensimesmar-se. Fecha aspas. Frase que está na mesma sintonia de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Abre aspas. Cada um dê como dispôs em seu coração, sem pena nem constrangimento. Pois Deus ama a quem dá com alegria. Fecha aspas. Mas quem é esse hilarendatoren, ou, como diz o original grego, hilarondotin? É aquele que se sobrepõe a seu próprio destino. É aquele que dá não somente objetos, dinheiro, tempo, ou até mesmo sua vida, mas principalmente aquele que dá alegria, o distribuidor de maravilhas, o anjo, o mago de sorrisos que a versão hebraica dos evangelhos define como possuidor de um bom coração, Lev Tov. Nos tempos atuais, e embora tal atitude não esteja em moda, o valor desse tipo de alegria, de origem genérica, aumenta dia a dia. Existe um sinônimo hebraico para a palavra simcha,
Hedva, que alguns cabalistas derivam da palavra Hod, glória, esplendor, magnificência, e da palavra Had, sutil. Pelo que se torna óbvio que, por causa da sutileza desse esplêndido dom natural, que é a alegria pura e simples, muitas vezes a confundimos com algo desprovido de valor. É bom, reconfortante e alentador constatar o heroísmo implícito nesse tipo de sentimento, numa época estridente e vulgar como a em que vivemos, num período histórico como este, que desrespeita até os mortos e menospreza os vivos, quase no umbral do século XXI. Pela boca de suas testemunhas, ele revela que ainda não estão à nossa disposição os tesouros acumulados pela sabedoria dos séculos nos velhos textos hebraicos, cristãos, sufis ou budistas. Entretanto, para dar, é necessário antes dar-se conta da maravilha contida naquilo que recebemos, pois, se nada do que herdamos tem valor para nós, quais valores seremos capazes de transmitir? Por felicidade, atualmente é a ciência, no passado inimiga do sentimento e da instituição religiosa, que redescobre, entre ondas, partículas e galáxias em fuga, nos códigos da biologia e das inter-relações ecológicas, que vivemos num universo holográfico, pressentido desde sempre pelos místicos em sua linguagem amorosa, em que tudo é um e todos somos necessários. Para sair com alegria e voltar em paz, é preciso, antes de tudo, desejar uma e buscar a outra. Tê-las como objetivo, perceber seus benefícios. Mesmo em meio à dor e ao sofrimento, ou mais precisamente, entre eles. Como sempre, são os poetas que dão o testemunho. Eis de René Char, abre aspas. Tudo o que sofre me acompanha, se afeiçoa a mim, quer ser feliz. Testemunhas de minha comédia, retende meu pé alegre.